Olá pessoal, vamos para mais um vídeo, hoje falando isso ainda sobre as 23 teses para a reforma do serviço social. Hoje nós vamos falar sobre a nona tese. A nona tese, ela faz um gancho com a oitava, e na oitava eu fiz todo um reforço, né, em relação à necessidade de pensarmos exatamente no repensar o objeto principalmente, o modo como nós vemos a nossa estrutura. E para isso, a minha proposta é que a gente revisite, resgate os nossos pioneiros e as nossas pioneiras, né? E aí uma coisa que é interessante e que fez aí, eu acredito, o desviar dessa origem nossa, né? Foi exatamente o objeto. E aí eu estou aqui reforçando, e a nona tese eu reforço isso, em que a principal questão é nós percebermos que o nosso objeto, né, aquilo que nos faz exatamente mover tanto o investigativo como o interventivo, é o ser humano, é a sua realização. Porque é esse indivíduo, é esse ser humano que eu estou com ele cotidianamente. E aqui tem uma coisa importante, gente, né? Há toda uma crítica muito tola, muito superficial, de que ao voltarmos para a centralidade do ser humano, como a Mary Richman fez, por exemplo, que nós estaríamos fragmentando o sujeito, culpabilizando o indivíduo e não fazendo a crítica ao contexto. Gente, pensa comigo aqui. Né? Você, principalmente profissional que está aí no cotidiano, qual mudança que tem? Uma coisa é você verbalizar que você defende um projeto, que você contribui para uma nova ordem societária, e aí você olha para o teu usuário, para o cidadão lá, o que mudou na vida dele? Entendeu? Aqui que está a grande questão. O que muda, né? A gente tem que cair em si, e aí a reflexão carne e osso, e ver que só o fato de ter um discursinho bem elaborado, gente, não vai mudar magicamente a realidade. O que muda a realidade, de fato, são ações planejadas, ações que veem o que realmente está acontecendo no cotidiano, elabora, e sim com visão crítica, com elementos de envolvimento e participação dos sujeitos, mas necessariamente precisamos fazer proposições, precisamos intervir. E o que a gente percebe hoje é o seguinte: o que o assistente social faz de fato? Né? O que de maneira assim concreta hoje se faz, principalmente tendo as políticas públicas? Né? Com todo o respeito, aí a gente não pode generalizar, mas uma grande maioria hoje está exatamente na questão do repasse de atividades e no campo burocrático. Uma grande maioria acaba não tendo uma contribuição mais efetiva. Não se faz projetos. Né? Eu tenho acompanhado realidades aqui, pelo menos na região onde eu moro, de profissionais que estão terceirizando tudo. Já não dão mais palestra, não fazem pesquisa, só contratam as pessoas. Então fica como que fosse um intermediário. Então aqui que muda? Quando eu consigo perceber que é o indivíduo, é a sua realidade, no contexto mais amplo, né, que é o meu objeto, isso altera profundamente vários aspectos. Primeiro, a minha mentalidade em relação ao meu fazer profissional, que tem que ser feito dentro do meu possível, dentro do meu melhor, né? Isso altera porque aí eu não tenho aquela frustração, como eu estou vendo muitas pessoas, inclusive indo para médico, tomando remédio, porque estão entrando em crise existencial. Porque fica com um discurso de uma nova ordem societária, de revolução, e no cotidiano ele não consegue fazer, às vezes, nem direito o mínimo que pode ser feito. Então, na medida que quando você tem uma postura profissional, faz o seu melhor dentro do seu possível, e visando principalmente o sujeito que você está trabalhando, isso altera profundamente, porque você vai permitir buscar outras metodologias, outras estratégias, mas substancialmente você, como profissional, nós, assistentes sociais, temos um foco, o bem-estar desses sujeitos, a melhoria de qualidade de vida dele, o acesso aos direitos, o exercício da sua cidadania. Isso muda radicalmente o meu modo de pensar e o modo de buscar alternativas para fazer essa intervenção. Pensa comigo, não tem sentido isso que eu estou falando? E outra, que alívio que isso dá, porque aí eu não tenho aquela obrigação de ser revolucionário, de ser militante. Se eu quero fazer isso e tenho fôlego para isso, vou fazer isso em outro espaço. Como profissional, eu tenho que dar conta dessa questão. Qual é? O ser humano é a minha centralidade e o seu bem-estar.
E aí, a busca de recursos, a busca tanto de estratégias para isso, não é uma questão só minha. Eu vou ser um facilitador, eu vou ser um mediador desse processo. Mas aí eu posso buscar isso de outras formas, dialogar com outras abordagens. Mas eu só posso fazer isso quando eu me libertar dessa mentalidade militante, dessa mentalidade maniqueísta, né, que muitas vezes nos fecham e nos levam a exatamente ter uma prática que não é materializada. Né? Quando é que você lê alguma coisa sobre alguma metodologia ou teoria que seja diferente? Pensa um pouquinho nisso, dá uma olhadinha na própria produção dos últimos tempos e observa os títulos dos eventos e das palestras e dos cursos, né? Recentemente está sendo feito vários aí, né? Dá uma olhadinha, vê se isso conecta com a tua realidade, ou seja, é o pensar carne e osso. Temos que pensar a partir da realidade. Qual que é a tua realidade? O que tem sido produzido? Será que isso não leva realmente a pensar numa reforma necessária e urgente do serviço social? Um abraço e até a próxima tese. Um abraço.